Oi, amigas, como estamos? Eu estou bem, estou com saudade de vocês. Na verdade, eu postei um vlog novo, foi ontem? Foi ontem. E eu tava olhando os comentários agora e, ai, eu amo vocês. Eu fico muito feliz com a minha comunidade no YouTube, porque com certeza é onde eu me sinto mais confortável e mais eu. A minha rede social preferida, com toda certeza do mundo. Ontem, inclusive, eu recebi uma mensagem no Instagram dizendo, tipo, ai, Joana, você está muito sumida. Mas, gente, eu simplesmente cheguei num ponto que eu não me sinto confortável de aparecer lá da forma que eu me sinto aqui. Então, aqui estou e aqui vou continuar e aparecer lá conforme eu sentir vontade. E agora a gente tá saindo de casa, são meio-dia. É meio-dia? São meio-dia? É meio-dia? Não sei. Dia 18 de setembro, quinta-feira, quase sextou. E a gente vai pra algum café, porque eu tenho muita coisa da faculdade pra fazer. Então a gente vai sentar lá e fazer isso. Vamos? Vamos. Caralho, vocês não estão entendendo o nível de calor que tá hoje. Parece que a gente voltou para no verão em julho. Que é isso? A gente tem que começar a gravar assim, fica bem melhor, né? Mas eu esqueço. Eu e ele pra qualquer canto. Ai, gente, que felicidade que é ver isso. 1 minuto pro meu querido trem. Oi, amigas. Ontem eu esqueci que eu tava gravando vlog, acredita? E aí não gravei mais nada. Mas meu dia foi um pouco corrido e depois eu fui pra yoga à noite na minha academia. Depois voltei pra casa e fui dormir. Hoje é sexta-feira. Uhul! E eu tô fazendo meu café da manhã e depois vou pra academia. E vou levar vocês comigo. Look do dia, o meu short preferido de malhar da Define. Uma blusinha da Zara e fazendo ovo cozido. Café da manhã, antes da academia, que eu geralmente não tomo, mas hoje eu tô com fome. São 2 ovos e banana com um pão com paz de amendoim, mel e canela em cima. Gente, eu tô com uma raiva desse livro que eu tô lendo. Tô quase acabando. Chama The Last Letter. Eu vi a Steph, aquela influencer que eu sempre falo pra vocês, falar sobre ele. E a descrição dela foi perfeita. É um livro muito bom. Na verdade, na minha opinião, ele é um livro ruim, mas é aquele livro ruim que você não consegue parar de ler. Então, que vira bom, sabe? Que te prende, mas você sabe que é ruim. E aí, no final, começam a, tipo, botar umas coisas muito nada a ver, muito tristes. E olha que eu gosto de livro triste, eu gosto de filme triste. Mas, tipo, desnecessário, sabe? Podia deixar a gente com um final feliz? Não. Deixou a gente com um final trágico. Enfim, não é spoiler. Ela falou exatamente isso e eu li mesmo assim. E concordo, porque... qual a necessidade, gente? Deixa a gente ser feliz, de difícil abaixar a vida, né? Vamos ler um livro pra tentar se distrair. Vou acabar agora, com certeza. Tô quase acabando. Terminei. Muito triste. Mas fofo também. Gostei. Recomendo pra quem tá querendo um livro que prende. Voltamos ao ano passado, quando eu sempre fazia minha unha com vocês e a gente falava de assuntos aleatórios. Porém, hoje eu tenho um assunto muito específico pra falar com vocês, que eu vivi hoje na academia, que eu tô, tipo, muito pensativa. E quando aconteceu, eu fiquei, assim, querendo muito expor a minha opinião pra saber como vocês se sentem e se as pessoas também pensam como eu ou não. No último vlog eu contei pra vocês que eu entrei numa academia nova, que é uma academia bem cara,
Tô pagando $200 por mês, o que eu sei que é um absurdo, mas, de novo, é uma coisa muito importante pra mim. E eu já, assim, me sinto muito grata por ter feito essa escolha, porque, gente, eu passo tanto tempo lá que, juro, já se pagou. E essa academia é muito cara porque ela tem uma qualidade muito superior, óbvio, né? Comparada à minha última academia, que era $80. A que tem perto aqui da minha casa fica a 2 blocos da minha casa. E ela é ótima, tipo, ela é gigante. Os diferenciais dela são uma sala de spinning, que é, tipo, interativa. Eu ainda não fiz o spinning, eu quero muito fazer. Mas é uma sala que tem uma tela gigante que cobre a parede inteira. E você tem aquelas experiências, tipo, imersivas, sabe? Que parece que você tá dentro de alguma coisa. Não sei, ainda não fiz. Talvez eu faça amanhã, inclusive. Ai, gente, eu adoro olhar pra minha geladeira e ver todas as fotos, juro. Eu fico olhando pra isso tanto, tipo, ver as pessoas importantes da nossa vida. Ai, a gente é muito sortuda. E o outro diferencial dessa filial que tem aqui no meu bairro é que tem uma piscina. Eu não sou muito fã de spinning e eu não nado. Então, assim, não faz muito sentido pra mim. Mas, enfim, ela é ótima pelos equipamentos de malhar mesmo, tipo, os equipamentos em si, a vibe dela é maravilhosa, ela tem várias aulas também, então é ótima. Só que tem uma outra filial que fica a 11 minutos de bicicleta aqui de casa. E eu uso bicicleta pra todo canto, como vocês sabem. Então eu vou muito na outra quando eu tenho tempo. E aí eu pego e vou pro outro lado da cidade, ela fica ali no Upper East, mas é quase na minha rua, então é só eu cruzar a cidade. Então faz muito sentido porque são só 10 minutos e quando eu tenho tempo eu vou lá na outra. E na outra o diferencial dela é que ela é muito nova e ela tem uma vibe assim bem Instagrammable e eu gosto disso porque ela não tem muita gente. Eu acho que por ela ser muito menor, as pessoas às vezes não sentem que vale a pena pagar esse valor todo por uma academia pequena, porque ela é pequena, mas ela é muito bem organizada e como nunca tá cheia, eu consigo aproveitar super. E o diferencial dela é que ela também tem um spa. Gente, é um spa real, tipo, parece que você tá num spa. É realmente assim, você vai dentro do banheiro e você passa... É um spa, óbvio, né? Como é que fala? Pra homens e mulheres, unissex. E você passa dentro do banheiro, vai no spa e, gente, é assim, imagina que você tá realmente num spa. Tem música de meditação, luz baixa, 2 hidromassagens, 2 banheiras de gelo e 2 saunas, uma seca e uma a vapor. É um spa, assim, maravilhoso, eu me sinto muito na paz, ele nunca tá cheio. E sempre que eu vou nessa academia, eu tento já ir no spa e tomar banho lá. Mesmo quando eu não tô muito afim, eu tento fazer isso porque eu saio de lá nova. E hoje eu fiz exatamente isso, fui no spa, tinham, sei lá, outras 4 pessoas, além de mim, todas elas com o celular na mão. Todas elas. Ou estavam no Instagram, TikTok, enfim, rolando feed, ou estavam respondendo mensagem dentro da sauna. Eu era a única pessoa sem celular. Eu nunca nem pensei em levar meu celular pra lá, não sabia nem que era permitido, e mesmo se fosse, tipo, é um momento meu, sabe? Tipo, o único motivo que eu levaria talvez seria pra mostrar pra vocês, pra tirar foto, pra, sei lá, gravar um vídeo se não tivesse ninguém, óbvio. Mas assim, eu jamais ficaria no Instagram, no TikTok, no momento que é meu, de eu relaxar. E por que isso me incomoda? Porque eu sinto que a gente não consegue mais, me incluindo também, a gente não consegue mais, tipo, fazer coisas que não envolvem nosso celular. Eu acho que a gente não só quer, tipo, a dopamina de você estar rolando o feed, como a gente também não se sente confortável de estar longe do celular, a gente não se sente confortável de interagir com outras pessoas, a gente se sente estranho, se sente, tipo, awkward, sabe? Porque a gente não tá com o celular na mão, como se fosse parte da gente, como se colocasse a gente, como se a gente estivesse pelado, sabe? Acho que a gente se sente pelado, assim, no nosso celular. E eu me sinto assim também. Mas aquele é um momento tão meu que eu nunca nem pensei nisso. E ver que todo mundo tava com o celular na mão, menos eu, me mostrou que eu era, tipo, a estranha. Não que eu acho que eu esteja errada ou que eles estejam errados, acho que não tem errado ou certo, eu não tô nem, tipo, julgando a atitude deles, mas tô refletindo, tipo, quão dependente a gente é dessa porra que tomou nossa vida. Inclusive eu. Agora mesmo, nesse momento, eu tô me sentindo super culpada porque eu passei, tipo, 1 hora na cama no TikTok. E, tipo, pra quê? O que eu ganho com isso? Nada. Eu tô querendo fugir de coisas que eu tenho que fazer da faculdade, tentando, tipo, fugir da minha realidade. E aí eu quero, tipo, dopamina fácil do TikTok e Instagram. Enfim, voltando pro spa, eu faço geralmente, tipo, 10, 15 minutos de sauna. Nem sei se é isso, porque eu perco um pouco noção de tempo. E depois eu entro na banheira de gelo, que, gente, é muito gelada mesmo, vocês não têm ideia. E eu conto 2 minutos e saio da banheira. Eu sempre faço 2 minutos e entro na sauna de novo depois por, tipo, 5, 10 minutos. É sempre isso que eu faço. E hoje eu entrei na banheira, tava mais gelada do que o comum. Parece que eu tomei um choque, juro, de tão gelada que tava. O que foi ótimo, tá? Não foi uma sensação ruim, não. Foi ótimo.
E depois eu fui na sauna, não tinha ninguém na sauna. E eu sou uma pessoa que eu não durmo em lugares públicos. Tipo, você nunca vai me ver dormir num ônibus, num trem. Muito difícil mesmo, assim. Eu não sou muito de dormir à tarde e muito menos, tipo, na frente de outras pessoas. Aquelas pessoas que deitam e dormem em qualquer lugar. Não sou eu. Eu tenho muita, assim, eu preciso estar na minha cama, em uma cama pra conseguir dormir, sabe? E aí eu entrei na sauna depois da banheira de gelo, eu deitei. No que eu deitei, gente, eu tava tão relaxada, juro, eu tava sentindo meu corpo, assim, tão relaxado que eu quase dormi na sauna. Quando eu abri o olho, eu, tipo, logo saí, né? Porque eu falei, puta que pariu, se eu dormir aqui, fudeu. Mas eu tava tão relaxada, eu tava tão tranquila, sabe? Eu me peguei pensando, tipo, eu duvido que essas pessoas que estavam com o celular na mão tiveram esse mesmo efeito. Eu duvido, é impossível. E eu falo porque se eu tivesse com o meu celular na mão, eu não teria essa mesma sensação de estar relaxada, sabe? De, tipo, parecer que eu tô nova, renovada. E é muito bom. E como eu disse, às vezes eu não tô nem afim de fazer todo esse rolê, porque eu tenho muita personalidade de querer, tipo, malhar e sair da academia logo, sabe? Mas eu me forço a entrar e fazer isso porque eu sei que vai me fazer bem. O que te leva a levar o celular pra dentro de uma sauna? Será que errada sou eu? Porque, tipo, talvez eles estão trabalhando e é o momento que eles conseguem estar ali. Não sei, mas isso é uma coisa que me fez refletir, porque esse é um assunto que já tá na minha cabeça há muito tempo, essas últimas semanas. Acho que a gente já falou sobre redes sociais aqui no canal algumas vezes, mas é um assunto que me pega muito. Eu queria muito também, inclusive, pedir a opinião de vocês, pra saber como que vocês se sentem com essa dependência que a gente criou. E, de novo, eu me incluo nisso, sabe? Contando pra vocês um pouco sobre a minha relação com redes sociais, quando começou tudo isso, eu tinha, sei lá, deixa eu pensar, uns 14 anos, 13, não sei. Com 15, eu vim morar aqui na Flórida, né? Fiz meu intercâmbio por um ano e depois voltei pro Brasil. Nesse tempo todo, eu nunca fui muito de postar em rede social, até ali, tipo, quando eu era mais velha mesmo, até vir pros Estados Unidos, rede social me trazia muita ansiedade, então eu preferia não postar, sabe? Não era nenhuma coisa positiva, assim, ai, já que me dá ansiedade, eu não posto, eu não encarava isso, sabe? Me dava muita ansiedade, eu não sabia por quê. Teve uma época da minha vida que eu tive muitas oportunidades de fazer várias viagens super legais. Nessa época eu trabalhava no corporativo, na Michelin, no Brasil, e eu lembro muito que as pessoas que trabalhavam comigo, as meninas, né, eu era próxima de todo mundo, e elas falavam, tipo, caralho, Joana, você viajou por 2 semanas e você não postou nada. Postou 2 stories, você não postou nada, e eu não postava porque, tipo, não me fazia bem. Não era nem que eu não queria, na verdade eu acho que eu queria, mas não me fazia bem, tipo, eu me sentia ansiosa, sabe? Não era como se fosse uma coisa, eu escolho não postar porque, tipo, foda-se. Eu até queria, às vezes, compartilhar coisas da minha vida, mas eu não fazia porque me deixava muito ansiosa. Então eu era a famosa low profile, mesmo, assim, não postava nada. E aí eu vim pros Estados Unidos e fiz o meu primeiro ano de au pair. Gente, igual, tá? O que vocês veem de mim hoje na internet foi realmente um do 0, assim, pro 100, porque eu não compartilhava nada na minha vida e do nada, quando a minha irmã Manu, que viaja o mundo, foi me visitar no meu segundo ano de au pair, eu já tava no meu segundo verão, então assim, já tava ali mais pro fim do que no começo. Ela me incentivou muito, falou tipo, Jô, tem muito, muito, muito público pra você poder falar sobre o au pair, pra você poder mostrar a sua rotina, até porque eu tinha uma host family que era maravilhosa, né? E que me permitia mostrar as crianças e tudo mais. E ela me incentivou muito, eu falei, quer saber? Foda-se, vou começar. E foi uma decisão assim, da noite pro dia, zero pensada, sabe? Mas eu acho que no fundo, como eu cresci e aprendi inglês e sempre fui muito assim, apaixonada por YouTube, eu já sabia um pouco de como criar conteúdo, porque realmente fazia parte da minha vida consumir conteúdo todos os dias. Por isso que quando eu comecei a gravar os vlogs, várias de vocês me perguntaram, tipo, Jô, como é que você edita, como é que você grava? E eu acho que eu fiz exatamente o que eu gostava de assistir, faço isso até hoje. Então eu comecei assim, da noite pro dia, eu comecei a postar TikTok. E as coisas aconteceram muito rápido, tipo, no início eu postava muito, com muita frequência, eu lembro que eu postava 2 vezes por dia no TikTok, que me dava muito trabalho pra gravar, editar, cuidar de 3 crianças, era bem pesado, mas eu realmente me inseri de cabeça naquilo, sabe? E eu acho que a internet recompensa muito quem é autêntico e quem posta com frequência. Você tem que postar com frequência, senão não te entregam. E, por exemplo, hoje, 2 anos depois, eu já nem ligo. Eu posto porque eu gosto da nossa conexão, mas, tipo, não por engajamento nem nada, porque eu sei que se eu tivesse mais constância, por exemplo, aqui no canal mesmo, se eu postasse mais vídeos com mais frequência, eu poderia estar muito maior. Eu sei que é uma escolha minha, tipo, fazer quando eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, porque eu não tô fazendo por seguidor,
E eu espero que vocês entendam quando eu digo isso, mas não é assim a minha fonte de renda, não é o meu trabalho, é um hobby. Então acho que eu tenho que fazer da forma que faça sentido pra mim, sabe? Então fazer quando eu tiver afim, porque senão acho que vira uma obrigação e aí você para de ter a sua autenticidade, você não faz as coisas com tanto carinho e amor. Mas o ponto é que no início eu tinha muita vontade de postar, então eu postava muito, postava mesmo. E aí eu postava 2 vídeos por dia no TikTok e em menos de um mês eu tinha 10 mil seguidores. E aí eu comecei a monetizar, enfim, tudo aquele rolê. No início foi muito legal pra mim, assim, ter meio que um trabalho entre muitas aspas, mas era uma obrigação que eu fiz comigo mesma, eu queria crescer, então eu postava a minha vida inteira, meu tempo de tela, nossa senhora, devia ser altíssimo. E no início foi tudo bem, tipo, tá tudo certo, é uma coisa que eu gostava de fazer, mas com o tempo se tornou um vício. E aí começou a ser um problema, porque tudo eu queria gravar, tudo eu queria registrar, rolava de eu estar, tipo, no sofá editando vídeo, sabe? Enquanto toda a minha família, minha host family, tava, tipo, tendo um momento legal. Eu lembro muito dessa memória de uma vez que eu me peguei exatamente nessa situação. Tipo, tava todo mundo tendo um momento super legal e eu tava no sofá editando vídeo. Coisa que hoje em dia, cara, você não me vê fazer nem fudendo. Nem fudendo. Eu vou editar meu vídeo quando eu tô, sabe, no meu momento de paz, livre, mas eu não deixo de viver a minha vida pra fazer isso aqui, sabe? Então virou um problema, entre aspas, porque eu senti que eu tava mais preocupada em registrar e em produzir do que viver. Então meio que parou de fazer sentido. E eu decidi, e não foi nenhuma decisão assim bem pensada, eu acho que foi uma coisa que aconteceu mesmo, tipo, eu comecei a compartilhar memes e compartilhar só o que fazia sentido pra mim. Bom, tudo isso pra dizer que eu estou pensando muito nisso nessas últimas semanas. Eu amo a nossa comunidade do YouTube, o YouTube me faz muito bem, eu acho que eu me sinto muito assim à vontade de ser eu, mas eu sinto que Instagram... Eu amo, assim, eu realmente gosto muito do Instagram, mas por algum motivo me dá ansiedade. Eu não sei se é porque tem muita gente que eu conheço pessoalmente que me segue, do Brasil e tal. Só que, gente, esse Instagram, ele é um Instagram secundário, né? Eu tenho o meu Instagram pessoal, que eu não uso, já não uso há anos. Às vezes eu entro pra ver fofoca da vida dos outros, mas eu, tipo, nunca posto nada. A última vez que eu postei foi quando eu fui pra Havaí sozinha, em 2023. Então, assim, tem muito tempo. Mas esse é o meu Instagram secundário, que eu criei pra ter, tipo, esse trabalho com a internet. Então, assim, quem me segue do Brasil são pessoas que têm interesse de ver as coisas que eu posto. Não são pessoas que já estavam ali e ficaram, sabe? Então eu sei que eu não tenho que ter essa preocupação do tipo, elas vão ver. Até porque foda-se, né? Tá todo mundo no Brasil. Eu não pretendo voltar pro Brasil, mesmo se voltar, eu sei que elas têm, tipo, um carinho. Acho que nem são pessoas que, tipo, me seguem pra falar mal. Eu não acho que ninguém, assim... Ai, se fala mal de mim também, eu quero que se exploda, não tô nem aí. Não tenho muito esse complexo de, tipo, ai, tão falando mal de mim. Só que eu acho que às vezes eu me sinto um pouco estranha, sabe? E eu sei que quem me assiste no YouTube é porque eu gosto de mim. Cara, se você tá aqui pra falar mal de mim e tá me ouvindo falar um bando de baboseira enquanto eu faço minha unha na minha casa, meu filho está com muito tempo livre nas mãos. Agora, Instagram e TikTok, você tá ali rolando o feed, você é uma pessoa ruim e passa um vídeo meu e você fala merda, porque, né, tá ali, vou falar merda, porque não, é isso que você faz. Agora, eu acho que você não vai ficar num vídeo de YouTube pra falar merda. Pelo menos, hate aqui, só recebi pouquíssimo quando viralizou aquele vídeo da cabana. Fora isso, só paz e amor. Amo vocês. Sobre TikTok, eu parei de postar no TikTok há muito tempo também. Porque eu realmente não ligo pra TikTok. E talvez, por eu não ligar, eu deveria investir mais lá. Porque eu postava meus TikToks e sumia e eu não ficava, tipo, preocupada com quem tava vendo, quem não tava vendo, se viralizou, se não viralizou. Tipo, foda-se. Eu não ligo muito pro TikTok mesmo, até porque eu não consumo tanto. Eu consumo mais Instagram, Reels, enfim. Não consumo muito TikTok. Mas no Instagram me dá muita ansiedade, gente. Aí o que eu faço sobre isso? Como vocês, tipo, lidam com isso? Porque, juro, várias vezes eu penso em excluir, tipo, parar de postar lá. Não tô nem falando de sumir de internet, não, mas, tipo, parar de postar no Instagram. E é uma sensação muito estranha, porque eu acho que a gente fica tão, tipo, preocupado com o que as pessoas vão dizer, sabe? E nem que a gente acha que é coisa ruim. Mas, sei lá, acho que o feedback, ele vale tanto no Instagram. E por quê? Por que que ele é mais valioso no Instagram do que é no TikTok, ou até do que é no YouTube? Por que que ele traz essa ansiedade? Porque eu tô compartilhando esses sentimentos com vocês e várias pessoas já me disseram que se sentem da mesma forma. Meu Deus, 17 minutos que eu tô falando aqui, sem rumo. Então me contem nos comentários o que vocês acham. Enfim, agora eu entrei no YouTube pra ver vídeos. Eu vou ver um vídeo de uma querida porque eu não gosto de morar em Nova York. Razões reais que ninguém te conta. Fiquei curiosa, vamos ver o que ela não gosta. Não vai ficar no melhor bairro de Nova York, aquele que é a cara da Nova York dos filmes. Você provavelmente vai ficar perto da Times Square, que é o lugar mais turístico, ou em algum lugar central da cidade, que, pra falar a verdade, é o meu lugar desfavorito de toda Nova York. Meu também, mas... A Times Square hoje é um em Nova lugar York, que né? você...
eu não tô julgando não, mas assim, eu moro perto da Times Square e eu não curto a Times Square, mas gente, eu, na verdade, quando eu tenho que passar por lá, eu passo pelos lados, né, é bem difícil eu passar pelo meio, mas tipo, eu fico muito grata, eu fico tipo, caralho, lembrando da Joana de 18 anos, 18 não, 20, acho que eu tinha 20 quando eu vim pra Nova York, que sonhou em estar aqui, tirou uma foto na Times Square, comprou um globo de neve de Nova York, botou do lado da cama dela no Brasil e falou, um dia eu vou morar lá. E aqui estou eu. Então não me incomoda muito, sabe? Enfim, ela não perguntou minha opinião, mas eu tô dando. Que são as pestes urbanas. Em Nova York é muito comum ter realmente rato na rua, barata nos apartamentos. Rato tem muito. Nesse primeiro apartamento, Nossa a minha peste Senhora. urbana foram as baratas, o que é o nível 1, nível base, pois eu me mudei pro Brooklyn. No Brooklyn, eu tive a segunda peste urbana que eu não sabia que existia, porque realmente não tem casos no Brasil até hoje, espero que nunca, que são os bed bugs. Os bed bugs são bichinhos que a gente não consegue ver a olho nu. Só depois deles terem se procriado, crescido pra caramba durante meses. Aí a gente começa a ver. E eles vão se espalhando pela sua casa. E durante meses você não consegue ver eles, porque eles são microscópicos. E aí, quando você percebe que eles existem, você já tá com a pele toda coçando, cheia de feridas. Você começa a ver uns pequenos ovinhos brancos nos seus tecidos. Esses são os famosos bed bugs. Que eu não sabia da existência. Ontem a gente estava falando no Instagram sobre felicidade com o trabalho versus felicidade com a vida profissional e a vida pessoal. E eu tava olhando as respostas agora e muita gente se interessou muito sobre esse assunto. Então acho que eu vou trazer um pouco pra esse vídeo também. Esse vídeo vai ficar, pelo visto, eu tagarelando. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, sinto muito. Gente, inclusive, nosso móvel novo. Eu mostrei pra vocês? Não mostrei pra vocês. Olha que lindinho. É uma sapateira. Em cima tem um trequinho de pendurar a bolsa. Quando eu morava no Brasil, eu trabalhava no mundo corporativo, né? Eu já falei pra vocês, acho que eu mencionei nesse vídeo, inclusive. Eu trabalhava na Vale, eu era estagiária de importação. E depois eu comecei um estágio em importação também, na Michelin, as duas empresas no Rio de Janeiro. E depois eu fui contratada na Michelin quando eu tava prestes a me formar. E eu fui analista de comércio exterior. Então toda a minha carreira corporativa no Brasil, ela foi dentro de comércio exterior. Eu fiz relações internacionais na UFRJ, me graduei, formei e fiquei ainda 1 ano e meio na empresa como analista. Depois eu pedi demissão e vim para os Estados Unidos. Então eu tive aí meio que uma prova no Brasil para ver se eu gostava ou não do mundo corporativo. E a verdade é que eu acho que eu nem me dei chance para gostar ou não do mundo corporativo, porque eu era tão frustrada com a minha vida no Brasil. Eu detestava morar no Brasil, eu sempre meio que soube que eu ia morar fora, eu tinha bem síndrome do vira-lata mesmo. Isso é uma coisa que mudou bastante com os anos, ainda que hoje eu não me vejo morando no Brasil, eu vejo muitas coisas incríveis que a gente tem no nosso país, sinto falta, tenho muita vontade de visitar no futuro e consigo apreciar coisas, e na época eu realmente não apreciava, assim, nada. Quando eu falo nada, é nem a praia linda do Rio de Janeiro eu apreciava, assim. Eu era muito frustrada mesmo. Eu era uma pessoa completamente diferente também, muito mais nova. Enfim, acho que a gente passa por fases na vida e a gente muda muito. Eu com certeza mudei muito nesses anos, mas eu não gostava mesmo da minha vida no Brasil, ainda que não fosse uma vida ruim, de forma alguma. Ainda que eu não tenha crescido numa família com muito dinheiro, com vários confortos, lá em casa a gente tinha muita criança, né? Éramos 4 filhas. Meus pais depois se divorciaram, enfim, aquele caos crescendo. Mas nunca me faltou nada, assim, eu sempre tive acesso às melhores escolas, sempre tive acesso a comida, tipo, tudo assim, o básico nunca me faltou. Tive que correr atrás desde cedo, tipo, comecei a trabalhar nova, na época as minhas amigas nenhuma trabalhava, só eu trabalhava em loja, fazia tipo aquele extra Natal, e depois consegui um estágio na Vale, e aí comecei a trabalhar na Vale, receber meu salário, já ajudava em casa, todas as minhas irmãs ajudavam, a gente rachava o aluguel, enfim, acho que esse nem é o ponto aqui. Mas o ponto é que eu sabia, por ter começado a trabalhar nova, não nova, né? Que horror eu falar isso, porque eu sei que tem gente que trabalha com 14 anos, eu nunca precisei fazer isso. Mas por eu ter começado a ganhar o meu dinheiro já ali nos 17 anos e começado a ajudar em casa nessa mesma época, eu sabia que meu dinheiro não rendia. Eu sabia que a minha vida no Brasil ela era muito limitada. Que o que eu fazia com um trabalho bom de analista em comércio exterior na Michelin não me levava muito longe em questões financeiras. Tipo, eu não conseguia morar sozinha, eu não conseguia ter um carro, tipo, eu não conseguia fazer coisas que hoje aqui nos Estados Unidos eu consigo, sabe? Eu tenho muito cuidado quando eu falo desse assunto, porque eu não quero ofender ninguém de forma alguma. Eu sei que tive uma vida muito boa no Brasil, eu tive vários privilégios, eu sei disso, mas eu também sei que hoje aqui nos Estados Unidos, mesmo tendo, assim, os problemas de qualquer país quando você mora fora,
eu sei também que a minha vida é muito boa, tipo, que eu tenho acesso a tudo que eu quero. E aqui eu tô falando, tipo, de eu ter um conforto, de eu poder comer o que eu quiser, quando eu quiser, poder comprar qualquer coisa no mercado, poder fazer uma viagem se eu quiser fazer uma viagem, tipo, não me falta nada, sabe? Eu ainda consigo juntar dinheiro. Enfim, não vou nem entrar tanto no aspecto Estados Unidos, mas voltando pro Brasil, como eu me sentia morando lá, mesmo tendo, assim, um trabalho bom, gente, eu amava a minha equipe, meu chefe era, assim, um amor de pessoa, meu chefe da Michelin. Foi bem difícil sair, inclusive, assim, emocionalmente, acho que pra todo mundo. Ninguém tava muito esperando eu sair, porque eu tava indo muito bem na empresa. Eu tinha entrado há pouco tempo e foi uma coisa, assim, meio que da noite pro dia. Eu também decidi um pouco da noite pro dia. Ainda que eu tivesse o plano de morar fora por muito tempo, eu decidi fazer o au pair um pouco, assim, em 4 meses. Eu já tava, assim, com tudo pronto, sabe? Foi um pouco, assim, corrido, mas eu já conheci o programa há muitos anos mesmo. Comecei a pesquisar sobre o au pair no meu primeiro ano da faculdade, que foi quando teve uma feira da Cultural Care na UFRJ, eu tava no primeiro semestre, e eu vi essa feira e eu nunca tinha ouvido falar do au pair e fiquei com aquilo na cabeça. Inclusive, falei com a minha irmã Antônia, que é minha irmã mais nova, e a Antônia fez o au pair antes de mim, voltou pro Brasil e só depois eu fui fazer. Então, ainda que fosse uma ideia que estava muito na minha cabeça, eu não tinha colocado em prática até aquele momento. Eu fazia faculdade noturna na UFRJ, no Brasil. E a faculdade ficava na Praia Vermelha e eu morava na Zona Oeste. Então, assim, era longe. Eu tinha que pegar ônibus à noite, tipo, eu saía da faculdade 10 horas da noite. Tinha até um grupo de carona, então às vezes eu conseguia voltar de carona pra casa. Mas assim, eu tinha que atravessar a Avenida das Américas, porque a carona me deixava do outro lado. Não tinha, assim, esse... Eu acho que aqui nos Estados Unidos a gente tem muito mais esse respeito. Mas, tipo, eu até entendo, porque era tarde, todo mundo queria chegar em casa. Mas, cara, você deixar uma menina sozinha do outro lado da Avenida das Américas, eu atravessava morrendo de medo. E eu ainda fazia estágio, né? Eu comecei... Nossa, gente, tô tomando um chá de limão, açafrão, gengibre. Tá tudo voltando aqui. Mas foi muito bom, porque eu tô me sentindo assim... Dá até pra ouvir um pouco na minha voz. Comecei a me sentir meio mal e hoje é sexta-feira, eu não quero ficar doente. O fato é que eu tinha muita dificuldade de separar isso, sabe? Do tipo, cara, o que é minha vida pessoal e o que é minha vida profissional. Acho que era muito frustrada, assim, com tudo, porque eu detestava morar no Brasil. E aí eu detestava o mundo corporativo, eu detestava tudo, eu só queria jogar tudo pro alto. E eu não conseguia apreciar as coisas boas que eu tinha, que eram muitas. Eu não tinha muito essa vibe de gratidão que eu tenho hoje, tá? Eu acho que isso foi uma coisa que eu desenvolvi conforme os anos foram passando, conforme eu fui, tipo, como é que fala? Mudando a minha vida pro que eu queria que ela seguisse. Eu acho que eu deixei de viver muitas oportunidades legais, por exemplo, tipo, eu deixei de criar conexões maiores com as minhas... com a minha equipe, com as pessoas da minha equipe, porque eu era muito frustrada. Então, tudo eu tava, tipo, de mau humor, sabe? Tudo eu tava, tipo, ai, que saco, foda-se todos vocês. Sendo que, porra, eu era muito sortuda, eu tinha uma equipe muito legal. Eu poderia muito bem ter adaptado meu dia, eu morava no Rio de Janeiro, pra poder aproveitar a minha manhã antes de eu entrar no escritório, mas eu não fazia isso, sabe? Eu poderia muito bem ter adaptado pra eu poder aproveitar a minha noite depois que eu saísse do escritório, mas eu não fazia isso. Então, assim, tudo bem, eu tava frustrada na minha vida profissional, mas eu ainda tinha ali a manhã e a noite, eu ainda tinha o fim de semana, ainda tinha feriado, ainda tinha uma flexibilidade gigante dentro da empresa pra tirar dias off. Enfim, eu poderia ter feito viagens sozinhas no Brasil, eu poderia ter feito muita coisa que eu não fazia porque, tipo, eu tava ali muito frustrada, sabe? Tudo bem, eu tinha muito medo também. Tem esse fato também. Eu tinha muito medo de morar no Brasil, então tudo eu fazia com receio, sabe? E aí hoje, como que eu me sinto sobre isso? Tipo, tudo bem que eu não falo muito de trabalho aqui, de vida profissional, porque é um assunto delicado, mas eu digo pra vocês, tipo, eu não estou satisfeita com a minha vida profissional, ainda não me encontrei profissionalmente, mas eu consigo me encontrar, estar bem na minha vida pessoal, sabe? Isso, cara, de ir pra academia, de pegar meu cafezinho caro na rua, de escrever no meu journal, de fazer meus vídeos, editar meus vídeos, ler meus livros, sabe? Isso pra mim, o dia a dia, as coisas pequenas, tomar meu cafezinho aqui em casa de manhã lendo meu livro, na paz, sem ver celular, sem ninguém perto, sem filmar, sem nada. Essas coisas fazem minha vida ser boa. Eu poderia ter tido isso no Brasil. Eu poderia ter adaptado, encontrado formas pra poder ter esses pequenos encantos no Brasil. E eu não fiz, porque eu não queria, sabe? É tudo uma escolha, cara. E eu penso muito nisso também. A gente pode, cara, eu posso levantar essa cadeira aqui e decidir. Eu posso decidir o que eu quiser. Eu posso decidir ter uma vida diferente da que eu tô tendo até esse minuto. Tudo é uma decisão. Eu lembro muito também de uma... Como é que fala? Uma coisa no Instagram que eu vi há muito tempo. Isso aqui tem mais de um ano. Que me marcou muito. Era tipo um chart. Não um chart. Como é que fala? Tipo uma figurinha. E eram duas pessoas desenhadas. O psicólogo e o paciente. E o paciente perguntava pra psicóloga o que eu posso tomar pra mudar a minha vida. E o psicólogo falava, decisões.
você pode tomar decisões. É isso que muda a vida, sabe? Tipo, não é você mudar de país, ainda que sim mude sua vida, mas você pode mudar de país. Todos os seus problemas vêm junto com você, todas as suas depressões, as suas ansiedades, elas vêm junto com você. Isso não vai ser solução pra nada. Pode melhorar a sua vida? Pode. Mas as decisões que você faz ali no dia a dia, no Brasil, na puta que pariu, nos Estados Unidos, na China, são as que importam realmente, sabe? E aí é claro que decisões também entram nesse assunto, né? Tipo, eu sempre quis morar fora, então eu tomei uma decisão. É isso que eu tomei. Vou me demitir do meu emprego e vou pro au pair nos Estados Unidos. Foi uma decisão que eu tomei. Pronto, melhorou minha vida. E aí, com o tempo, eu fui caminhando conforme o que eu queria. E eu acho que foi assim que eu consegui criar uma vida com sentido. Mas eu acho que ainda que você tenha uma vida que, tipo, não te faça feliz, que você ainda não chegou onde você quer chegar, óbvio, eu não cheguei também, mas eu tô feliz com a minha vida que eu vivo hoje. Ainda que você esteja num lugar ruim, como eu estava no Brasil, tipo, emocionalmente não estava feliz, poderia ter feito decisões pequenas pra mudar a minha vida, sabe? Muito mais sobre a forma que você encara os seus dias. E aqui eu tô falando de dia comum, de uma terça-feira à tarde qualquer, coisas pequenas que você pode fazer por você. Eu poderia ter, colocado uma rotina de comprar um cafezinho na rua toda quarta-feira com o meu livro no meu intervalo do trabalho, sabe? Tipo, eu poderia ter criado uma rotina que me fizesse feliz. Mas eu não fazia isso. Não era sobre morar no Brasil, não era sobre o corporativo, era sobre a forma que eu encarava a minha vida. Enfim, começo a falar desse assunto e vou embora, porque é uma coisa que ficou muito clara pra mim nos últimos anos, sabe? Amigas, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque a gente falou muito, a gente conversou muito. Eu acho que já tem um tempo bom, e aí eu posso postar logo, porque eu sei que vocês querem as coisas tudo pra ontem, né? E eu amo porque eu sou assim também. Então, beijo, amo vocês, bom fim de semana, e que vocês sejam muito felizes com as pequenas escolhas na vida de vocês, que vocês possam tomar aquela atitude mínima, que você acha que não vai mudar nada, que vai mudar tudo. Eu tô igual pastor aqui, né? Amém. Beijo.